Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção e no vídeo de hoje você vai aprender exatamente qual é o trabalho do supervisor e eu vou falar também alguns tipos de supervisão que a gente tem dentro da indústria. Bom, o trabalho do supervisor é supervisionar ou uma equipe, ou um setor, ou um processo, ou tudo junto, né? E o supervisor, ele tem uma responsabilidade muito grande, mas é extremamente importante saber se você é supervisor, em que tipo de supervisão você está. Porque se você estiver lidando estritamente com uma supervisão disciplinar, né, ou de especialidade, por exemplo, o supervisor da mecânica, tu não cuida de um setor, um processo da empresa, diferente do supervisor da mecânica da expedição, que ele cuida da especialidade mecânica no processo de expedição, diferente do supervisor da elétrica da granulação, né, ou do armazenamento. Então, ele não é só o supervisor da elétrica, ele é o supervisor do armazenamento também, na parte de manutenção, na disciplina de elétrica, dentro do armazenamento. Qual é a diferença de uma coisa para outra? A diferença é que tu é responsável pela performance elétrica das máquinas no armazenamento. Assim como se você é o supervisor da mecânica na expedição, eu estou usando o armazenamento e expedição como exemplos, né? Poderia ser rotulagem, poderia ser produção, poderia ser uma parte, um processo da tua empresa, interpretar dessa forma. Quando tu é responsável pela disciplina e pelo processo, né, junto, você é responsável pela disciplina performando dentro daquele processo. Então você não é responsável só pela equipe. Nesse sentido, você não pode fazer só gestão de pessoas. Você não pode ter indicadores só para pessoas, só para equipe. Você vai precisar também de um conjunto de indicadores para tentar entender como que a disciplina de elétrica ou de mecânica está performando dentro daquele processo. Porque manutenção industrial, né, essas disciplinas, as falhas mecânicas e elétricas, falhas de instrumentação, falhas de automação, falhas eletromecânicas, elas vão causar indisponibilidade na máquina e vão afetar os processos. Afetando os processos, a disponibilidade cai e a causa da disponibilidade pode ser tipificada por um tipo de especialidade: indisponibilidade mecânica, indisponibilidade elétrica. Se você é supervisor de um processo, dentro de uma disciplina, né, o supervisor da mecânica do processo de enfardamento, por exemplo, toda a indisponibilidade mecânica do enfardamento recai sobre a tua responsabilidade de explicar por que ela aconteceu e recai sobre a tua responsabilidade também fazer com que aquilo não aconteça mais. Legal? Legal. Mas, mas hoje especialmente, eu vou me deter no processo de supervisão de pessoas, né? Porque ele faz parte de todos. Mesmo que tu cuide só de uma equipe, ou tu cuide de uma equipe e um processo, não vai ter como fugir de tu desenvolver pessoas, não vai ter como fugir de tu supervisionar pessoas, porque sem pessoas você não consegue fazer nada. O supervisor está lá para supervisionar as pessoas e ajudar essas pessoas a fazer o processo performar. Existe também, né, só para a gente complementar, antes de dar o próximo passo, existe o supervisor que ele só supervisiona a equipe. E essa equipe fica rodando, ela vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. E ele não é responsável por processo nenhum, né? Ah, mas Bruno, por exemplo, dá um exemplo, um supervisor de manutenção corretiva de turno, ele não é responsável pela performance dos processos que ele está dando manutenção, porque normalmente ele está percorrendo vários processos, mas ele é responsável pela performance do turno. Então, raramente um supervisor será responsável só pela equipe, né? Raramente. Mas nesse caso específico, ele não é responsável pela performance do processo, né? Então, quando acaba o turno dele, acaba a demanda dele. É diferente de um supervisor que é responsável por um processo. O processo vira 24 horas, mesmo que ele não esteja na planta, existe uma corresponsabilidade da parte dele, ele tem que, né, ter essa noção de que não é porque ele não está lá que ele não é responsável, né? Então ele é responsável pela performance daquele processo.
Mas legal, então hoje a gente vai se deter especialmente dentro do... falando do supervisor de pessoas, né? E por quê? Porque eu vou trazer para vocês hoje uma parte, esse vídeo acho que vai ser uns 3 vídeos na sequência, vou fazer uma série sobre supervisão de equipes, principalmente pegando essa ideia de supervisão direta, indireta e delegação. É uma estrutura que eu criei para explicar, né, a relação do supervisor com a equipe, que é uma coisa que as pessoas às vezes se perdem. Vocês têm que entender que dentro dessa perspectiva que eu vou trazer aqui, desse artigo, né, que está lá no meu perfil do LinkedIn, se você quiser pode me seguir lá e você tem acesso aos meus artigos, acho que uns 20 publicados já. Aqui eu estou tentando trazer o teu comportamento como supervisor em relação aos níveis de maturidade da tua equipe. E aí, a gente começa a entender o seguinte, primeiro definindo a quem eu estou me referindo. Por exemplo, na definição de supervisão, o supervisor de equipe é o primeiro gestor dentro da empresa, né? A primeira linha de gestão. Normalmente a gente chama assim, se você ler qualquer livro, a gente vai chegar nessa conclusão aí, é o supervisor e depois o gerente. Ah, Bruno, mas tem coordenador. Tá, pode ter 1 milhão de estrutura. Mas o que eu quero que tu entenda é que depois do supervisor vem o coordenador, o gerente, o diretor e assim por diante. A supervisão é vista como a base da gestão, sendo responsável pelas equipes operacionais ou de manutenção, conhecidas como chão de fábrica, ou a linha inicial de trabalho dentro da organização. Legal? Legal. É importante notar que nem todas as empresas usam o termo supervisor. Aqui eu quero que você preste atenção. Alguns preferem chamá-lo de encarregado ou líder, mas a essência do papel é a mesma, o contato direto com a equipe para garantir o cumprimento das atividades propostas. O supervisor é quem garante as equipes de operação e manutenção que se reportam diretamente a ele. O supervisor é quem gerencia as equipes de operação e manutenção e essas equipes se reportam diretamente para ele. Por isso, é comum que cursos voltados para liderança e gestão de pessoas sejam direcionados a esse perfil, já que ele lida com muitas pessoas ao mesmo tempo, geralmente entre 6 a 15 pessoas. Enquanto o gerente trabalha com um número muito menor de supervisores ou coordenadores, tendo contato mais indireto com os executantes. Então, primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. O supervisor, ele é essencialmente um gestor de executantes. É importante entender isso. Porque esse é o aspecto mais importante da questão da supervisão. Gerenciamento de pessoas, né, gestão de pessoas, o supervisor é um gestor de executantes. Tem pessoas executando, e esse cara ele não está executando, ele está lá supervisionando a execução. Ponto. Ponto. Se o teu papel é supervisionar a execução de executantes, você precisa supervisionar a execução de executantes. Isso não significa que você precisa estar sempre na área. Isso não significa que você, obviamente, precisa estar nunca na área. E não significa que no teu cargo está escrito supervisor, que é isso aqui que tu tem que fazer. Porque muitas empresas às vezes usam a nomenclatura de supervisor para coordenador. E isso pode acontecer. Mas eu quero que vocês entendam que aqui dentro desse artigo eu estou me referindo nesse vídeo o supervisor como um supervisor de executantes. Tem os executantes, depois tem tu. Isso se aplica a ti. A principal função, né, de um supervisor, então que nem eu escrevi aqui, o supervisor é essencialmente um gestor de executantes. E a principal função é garantir a performance da sua equipe, assegurando que os resultados sejam entregues com eficiência e qualidade. Para isso é fundamental que ele tenha um conhecimento técnico profundo da área que supervisiona. Isso não tem como abrir mão. Me desculpa quem não concorda, né? Não posso fazer nada, né? Mas isso não tem como abrir mão, né? Não posso fazer nada se algumas pessoas não concordam comigo, paciência, né? Mas não tem como supervisionar bem uma equipe se tu não domina bem o trabalho daquela equipe. Se você não tem um conhecimento técnico, né, sobre os trabalhos que a tua equipe executa, como que você vai conseguir julgar em primeiro momento se o que ela está fazendo, se as pessoas que estão trabalhando na tua equipe estão fazendo o trabalho da maneira correta? Como que tu vai conseguir desenvolver essas pessoas sem conseguir dar feedback sobre o trabalho delas, que é o trabalho técnico? Porque muitas pessoas julgam que o trabalho do supervisor é desenvolver pessoas falando só em comportamento, falando só em soft skills, que na realidade é um escapismo, né? Porque quando o cara se atenta muito a soft skills, não que isso não seja importante,
Quem me conhece sabe que eu considero isso uma coisa extremamente importante, né, fazendo esse parênteses. Mas ele está fugindo de alguma coisa. Porque um eletricista, em primeiro lugar, precisa dominar o seu métier. É que nem o mecânico, precisa dominar a sua habilidade técnica. E aí depois a gente vai pensar em outros desenvolvimentos. Mas primeiro, a necessidade técnica. Mesmo que o mecânico não se comunique bem, mesmo que o mecânico tenha talvez até uma dificuldade de convivência social, ele precisa ser um bom técnico, primeiramente. Ponto. Acabou. Ele precisa dominar tecnicamente as suas atividades. Quando eu vou supervisionar este mecânico, esse eletricista, eu preciso ter a capacidade de julgar se aquele trabalho está feito da maneira correta ou não. Então, eu preciso dominar, né, os trabalhos que eu estou supervisionando. E isso não só pelo simples motivo de que o meu julgamento seja acurado, mas também para que a minha própria equipe tenha confiança no meu julgamento. Porque a coisa mais fácil que uma equipe percebe é quando uma pessoa não domina aquilo que ela está julgando. Então, é muito difícil conquistar o respeito da tua equipe se você não domina tecnicamente os conhecimentos do trabalho dela, né? Porque o trabalho do supervisor é né? É uma conformidade, é trazer a conformidade com a expectativa esperada. Então, se o trabalho tem que ser executado em 2 horas, de tal maneira, com tal nível de qualidade, está lá o supervisor para garantir não só o cumprimento do prazo, mas também o cumprimento da qualidade esperada para aquela atividade. E a qualidade está intrinsecamente ligada à técnica daquela execução, né? Não tem como fugir disso. Então, retornando, o supervisor ele precisa ter um conhecimento técnico profundo da área que ele supervisiona. Não tem como fugir disso. Então, por exemplo, se ele lidera uma equipe de elétrica, precisa dominar a disciplina de elétrica. Se supervisiona a equipe de mecânica, precisa entender de mecânica. Essa expertise técnica é indispensável, pois quando o problema ocorre, o supervisor é o responsável por resolvê-lo e muitas vezes o primeiro a ser acionado. Não existe espaço para supervisores que dominam apenas gestão sem compreender o trabalho técnico. Essa abordagem não funciona porque o supervisor está diretamente envolvido com a execução. Ele precisa equilibrar a proporção entre conhecimento técnico e habilidade de gestão, que é outro ponto que eu trago aqui. Tu precisa conseguir fazer um equilíbrio entre habilidade técnica e habilidade de gestão. E aí está muito ligado, né? Esse equilíbrio entre habilidade técnica e habilidade de gestão está muito ligado a tu saber de onde que tu veio. Se tu veio de uma escola técnica, se tu era um bom técnico, se tu era um sênior, um pleno, né, com boa capacidade, é muito provável que tu precisa desenvolver habilidade de gestão que tu não tem, né? Agora, se tu te formou em engenharia, etc., entrou como gestor, um processo de trainee ou sei lá o quê, sei lá, contrataram direto, né, tu precisa desenvolver habilidade técnica. Ponto. Não tem como fugir disso. Tu precisa equilibrar a balança entre técnica e gestão para ser um bom supervisor. Não tem como fugir disso. Então, uma proporção 70-30 ou 60-40, respectivamente, tende a ser ideal. O que eu estou dizendo? Que se tu tiver 70% de conhecimento técnico e 30% de habilidade de gestão, tá bom. Mas se tu tiver 60% de conhecimento técnico e 40% de habilidade de gestão, tá bom também. E o inverso meio que funciona, né? Dependendo da situação. Isso, né, o diferencia do gerente, que pode focar mais na gestão estratégica e menos nos detalhes técnicos. Enquanto o gerente lida com o planejamento e a gestão de gestores, o supervisor trabalha diretamente com os executantes, sendo responsável por garantir que o trabalho seja feito corretamente, dentro dos padrões esperados de qualidade. Vale destacar que, mesmo entre supervisores, há diferenças no nível de gestão exigido. Um supervisor de setor de manutenção, por exemplo, atua muito mais na gestão global do setor, enquanto o supervisor de uma equipe de mecânica foca na performance da sua equipe específica. Cada contexto exige um grau diferente de proporção entre gestão e conhecimento técnico. Graus diferentes de proporção entre gestão e conhecimento técnico. Então, por exemplo, as pessoas falam o seguinte: um bom técnico não necessariamente vai ser um bom gestor, né?
Um bom gestor, né, um cara que não tem conhecimento técnico, não necessariamente será um mau gestor. O primado da soft skill não existe. Isso é uma falácia. Eu já escrevi um artigo sobre isso, eu vou trazer aqui. Um gestor, supervisor, que nem eu estou falando, que não consegue ajudar a sua equipe, não serve para nada. Se tu não consegue ajudar a tua equipe, não adianta nada tu ser supervisor. Porque o teu trabalho é fazer a tua equipe fazer as coisas. Não mandar, fazer as coisas. Eu me lembro que eu li uma vez num livro que dizia o seguinte: o trabalho do professor não é avaliar os seus alunos, o trabalho do professor é ajudar os seus alunos a aprender. Então, o trabalho do supervisor, ele não é avaliar a sua equipe, ele não é ficar cobrando a sua equipe. O trabalho do supervisor é ajudar a sua equipe a fazer o trabalho dela, é ajudar o setor a atingir os resultados que ele tem que atingir, né? Então, nesse caso, essa ideia de um gestor, né, de um supervisor gestor, que fica olhando para gráfico, para número, e através disso ele toma uma decisão estratégica, aí ele vai no chão de fábrica, ele vai, isso é uma ilusão, isso não acontece em lugar nenhum, isso nunca vai acontecer. Se eu estiver falando de um gerente, de um coordenador, lá vai. Agora, o supervisor que consegue chegar na frente de trabalho, avaliar se ele está diante de um trabalho crítico ou não, antever a qualidade do colaborador com a demanda de criticidade e nível de qualidade exigido para executar aquele serviço e fazer isso casar de maneira adequada e saber exatamente, que é o próximo vídeo, quando que ele tem que fazer uma supervisão direta, indireta e fazer uma delegação, isso muda completamente o negócio. Esse é o supervisor de equipe que eu estou falando que a indústria precisa. É esse cara que consegue equilibrar a sua habilidade técnica, as suas habilidades técnicas com as suas habilidades de gestão. Gestão de pessoas, gestão de setor, gestão de indicadores, não interessa. Nós não podemos, na minha percepção, transformar um supervisor de chão de fábrica num cara que fica atolado de burocracia, atolado de processos e perde contato com a equipe e não sabe como a equipe está trabalhando, que esse é, sim, o principal trabalho dele. Porque não adianta nada tu rodar uma engenharia de manutenção, uma engenharia de confiabilidade, um processo de PCM robusto, se a tua execução for ruim, de baixa qualidade. E quem é que vai saber se a execução é ruim, de baixa qualidade? É o engenheiro de confiabilidade? É o engenheiro de manutenção? É o planejador de manutenção? É óbvio que não, quem vai saber isso é o supervisor. Então, o cargo de supervisor é sim um dos cargos mais importantes dentro da indústria. Qualquer livro que tu lê vai ver que é isso. E cai o gerente, não cai o supervisor. Demite o gerente lá, fica 3, 4 supervisores lá, porque os caras sabem fazer a coisa acontecer, cara. No final das contas é isso. Quem é que bota a planta para rodar? Não é o gerente que coloca a planta para rodar. O gerente pode fazer a planta rodar melhor, pode fazer um trabalho de evitação robusto, que vai trazer um resultado no curto, médio prazo, no longo prazo. Pode fazer um monte de coisa, cada cargo tem o seu grau de importância, mas quando a planta para, não é ele que vai fazer ela rodar. Quando ela tem que startar, não é ele não tem esse conhecimento. E claro, obviamente, um gerente que tem um conhecimento técnico é um gerente que se ele equilibrou a gestão, né? Se ele começou a ter mais, porque na realidade, se um gerente ele tem que ter mais conhecimento de gestão e administração do que que conhecimento técnico. Não quer dizer que o conhecimento técnico é baixo, quer dizer que o conhecimento de gestão dele tem que ser maior. Isso é importante de entender, porque a gente acha que uma coisa baixa, o conhecimento não baixa, né? Então, mas não se espera isso do gerente, se espera isso do supervisor. Legal? Para a gente concluir, o conceito principal é esse: o supervisor é essencialmente um gestor de executantes. Então, não tem como a gente entender o papel do supervisor em relação à equipe sem entender qual é a equipe do supervisor. Ele tem que ter uma equipe. E aí, eu estou falando de supervisor, pode ser isso se encaixa para supervisor de PCM, isso se encaixa para supervisor de PCP. Tu está lá para supervisionar o trabalho das pessoas, tu precisa conhecer como esse trabalho é feito da maneira correta. Senão, como tu vai julgar que aquilo que está sendo feito está sendo feito da maneira adequada? Então, se tem procedimento, segue-se o procedimento, ok, legal, tranquilo.
Mas tu não pode esperar o resultado das coisas, isso é impossível. Tu esperar o resultado das coisas para saber se uma coisa está certa ou errada. Isso não existe. E o domínio do como é que faz você saber se a coisa está no caminho ou está errada. Então, quando você tem um domínio técnico das atividades, né, você sabe como as atividades precisam ser feitas, você consegue ver que não vai dar certo o cara no começo da atividade. Né? E as indústrias estão pagando caro, transformando, querendo que todo supervisor seja um gestor de não sei o que, sem perder. Não que isso esteja errado. Isso não está errado, isso está mal executado. Não tem como eliminar a necessidade do conhecimento técnico. É impossível. E esse conhecimento técnico é o conhecimento de como as atividades são executadas. Se não tiver esse conhecimento, não vai dar certo. Esquece, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Não importa o que tu estiver supervisionando. Então, mas da onde que eu vim? Eu vim do conhecimento técnico e me tornei gestor, ou vim de um conhecimento de engenharia, de administração e me tornei gestor. E aí tu só tem que fazer o caminho inverso. Se tu veio da administração, da gestão, tu tem que dominar, começar a aprender a dominar a técnica. E se tu vem da técnica, tu tem que desenvolver skills, né, habilidades de gestão e gerenciamento e administração de pessoas, ou de processos, ou de indicadores, etc., né, e habilidades de gerenciamento. É um caminho. E é o único, se eu não me engano, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre os 3 tipos de supervisão. Esse vídeo aqui, apesar de ter levado 20 minutos, um vídeo introdutório, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, até mais.